Oi, pessoal! Então, hoje vamos falar a respeito dos fenômenos de superfície e focaremos em adsorção. Avaliaremos as isotermas de adsorção, ok? Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar início à nossa aula e vamos definir o termo adsorção. Então, ele é um fenômeno de superfície, ele está relacionado à tensão superficial das soluções, certo? Vocês devem ter estudado já em termodinâmica a respeito da tensão superficial, as forças intermoleculares que agem em relação a essa tensão superficial e as moléculas da superfície do líquido, elas têm apenas atrações laterais e aí a inferior, né, que está relacionada a puxar ele para a parte interna. Essas interações criam a coesão, que a gente chama, entre essas moléculas e da superfície do líquido, que daí é chamada de tensão superficial. Para minimizar a energia de um sistema, tem a necessidade de diminuição ali dessa energia, né? Então, o número de moléculas da superfície ele acaba sendo minimizado. E aí você tem um controle em relação ao aumento da área superficial. Então, essa é a tensão superficial. E o que a gente tem de implicações, né? Então, se um líquido ele não molha a superfície de um material poroso, a permeabilidade deste ao líquido vai depender da tensão superficial do líquido e da pressão aplicada ao líquido, certo? Aí de vários fatores em relação também a condições, né, que se encontra naquele momento. Aí o exemplo mais clássico que a gente tem quando fala sobre tensão superficial é a flutuação em líquidos sem rompimento da superfície, que é causado quando um inseto pousa sobre a água, por exemplo. Então, a água ela não adere à pata do inseto e como esse é muito leve, ela apenas deforma a superfície embaixo das patas. Aí, como que a gente determina a tensão superficial? Então, existem várias técnicas que são utilizadas, né, para você determinar. E vamos falar um pouquinho a respeito da determinação por gotejamento de líquido em um tubo com um raio conhecido. Então, nós temos essa representação, né? E a linha de superfície que se rompe, ela é um círculo em torno da ponta do tubo. Esta tensão superficial, ela é determinada por massa vezes gravidade dividido por 2πr, onde a gente tem o 2πr que representa esse comprimento ali em relação ao tubo, onde ocorre a formação, e o mg é a força para que você tenha a formação desta gota, né? Outra forma de determinar a tensão superficial é o arrancamento do anel. Então, você tem um anel de metal conhecido, com uma determinada torção, e aí você faz essa retirada do anel, e aí por meio do cálculo do C, que é a constante do fio, o θ é o ângulo da torção, e dividido por 4πr, né? O R é o raio do anel. Então, você tem a determinação dessa tensão superficial. Mais uma forma de você fazer essa determinação da tensão é a ascensão capilar. Então, são capilares com diâmetros de tubos diferentes que podem ser mergulhados no líquido
E aí você vai realizar a determinação por meio da fórmula que envolve a densidade do líquido, a gravidade, o raio do capilar, a altura que o líquido atinge no capilar, dividido por 2. Então, ela é determinada desta forma. Mas aí vem uma dúvida, né? Sobre os termos. Então, falei de adsorção. Mas é adsorção ou absorção? Qual a diferença, né, entre esses dois termos? Então, precisamos ter isso bem claro. A absorção, ela é um fenômeno em que uma substância, ela permeia o volume de outra. Essa é a absorção. Por exemplo, assim, uma esponja que absorve água. Já a adsorção, gente, ela é um fenômeno de superfície, certo? Então, ela vai absorver na superfície, como eu representei ali no primeiro desenho com as bolinhas na superfície, certo? Então, basicamente, essa é a definição, né, para distinguir os dois termos. Certos sólidos, eles apresentam propriedade de reter moléculas na superfície, que é o caso que leva o nome de adsorção. E essa propriedade, ela é bem acentuada no caso de materiais que são porosos ou material finamente dividido, porque eles apresentam área superficial muito grande. Então, as forças que estão envolvidas na adsorção, elas variam. Então, você pode ter forças que são de natureza puramente física, que aí a gente chama de fisiosorção, ou elas podem ser de natureza química, que é a quimisorção, ou adsorção química, certo? Então, o adsorbato, ele é adsorvido na superfície do adsorvente. E aí, nós temos uma única camada que forma ali, e está relacionado à adsorção química, certo? Quando você tem uma adsorção física, você tem o adsorbato também, que é adsorvido no adsorvente, e você tem ali uma distribuição meio que em camadas, né? Uma deposição, vamos dizer assim. Então, a adsorção física, ela ocorre com forças intermolecular e ela envolve dipolos permanentes, dipolos induzidos, interação quadrupolo entre o adsorvente também, que também é chamado de substrato, e a espécie que vai ser adsorvida, né? Então, envolvem forças de Van der Waals ou forças de valência secundária. E a gente diz assim que na fisiosorção, a gente tem um processo que é reversível, certo? Então, é um processo reversível. Então, ali listando todos os tipos de interações que ocorrem para que mantenha esse tipo de adsorção. No caso da adsorção química ou a quimisorção, ela envolve uma interação química, onde a gente tem transferência de elétrons entre os adsorventes e o adsorbato, certo? Então, as espécies adsorvidas, elas são ligadas por forças de valência, que são as mesmas que ligam o átomo numa molécula, né? E aí a gente tem um processo já que é irreversível. E nesse caso, a gente requer energia de ativação, uma vez que você está mexendo, né, com uma estrutura eletrônica. Então, ele tem uma energia muito maior comparada ao processo de adsorção física. Aí tem a questão assim, né, o processo de adsorção física, ele não é estático, mas ele tem um equilíbrio dinâmico entre moléculas que são adsorvidas ali. E as moléculas são também dessorvidas. Então, na medida que elas são adsorvidas, elas acabam sendo dessorvidas ao mesmo tempo.
No caso da dissorção de gases sobre um substrato sólido, esse processo ele é geralmente exotérmico, porque a dissorção ela leva a uma perda entrópica do sistema. Então, por isso que a gente representou ali o ΔS da dissorção menor que zero. O ΔG da dissorção, ele envolve ali a fração do gás no equilíbrio que a gente representa, e aí a gente tira dessa expressão a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio, gente, ela é determinada por meio da constante de adsorção dividido pela constante de desorção. Essa que é a expressão. Quando você tem uma constante de equilíbrio grande, o valor for alto, a gente diz que o processo é favorecido. Mas e aí, como que a gente determina, né, esses parâmetros? Como que nós podemos calcular isso? Então, por meio das isotermas de adsorção, nós podemos realizar cálculos e conseguir prever algumas coisas, certo? Isso daí é empírico, então ela é baseada em dados experimentais para que a gente consiga determinar. Então, o Langmuir, que ganhou o Prêmio Nobel em 1932, ele elaborou um modelo elegante para descrever o processo de adsorção. E aí ele pressupôs algumas coisas bem importantes. Então, ele fala que é da mesma energia, né? Então, essas considerações. O Langmuir, ele fala em menos energia, que a superfície do adsorvente ela é homogênea, ou seja, os sítios de adsorção são de mesma energia. Então, os sítios de adsorção são os locais onde o adsorvente vai acabar aderindo. Uma molécula, então cada sítio ele pode ser ocupado por uma única molécula do adsorbato. E as interações laterais, então as moléculas adsorvidas elas não interagem entre si. A ausência de interações intermoleculares laterais. Então, foi essas considerações que ele fez. Logo, a gente tem uma adsorção em monocamada. O adsorvente está saturado quando o grau de recobrimento, que é o θ, for 1, o que corresponde à formação de uma monocamada. Um processo que está de equilíbrio dinâmico, né, entre as moléculas adsorvidas, que a gente fala de frequência de colisão, e dessorvidas, está relacionado à energia aos parâmetros né, de energia de ativação de Arrhenius. Aí, como que a gente expressa isso, né, graficamente e considerando a reação em si? Então, nós temos lá uma substância com uma superfície. Nós temos um equilíbrio de adsorção e um equilíbrio de desorção, uma constante, né? Uma vez que se trata de equilíbrio. E no final eu tenho ali a molécula aderida à superfície, adsorvida na superfície. Com a variação da pressão, nós podemos acompanhar que eu vou ter ali vou atingir uma saturação do adsorvente, certo? Com o passar ali do tempo, modificando as condições, até eu ter esse recobrimento igual a 1. Isso para isotermo de Langmuir, considerando monocamada, que seria uma única camada sobre o adsorbato. Experimentalmente é difícil atingir a saturação do adsorvente. Então, por isso que o θ, a gente acaba considerando ele como o volume dividido pelo volume máximo que ele pode atingir. Então, das expressões, nós tiramos que o θ, ele é igual à constante de equilíbrio vezes a pressão, dividido por 1 mais a constante de equilíbrio vezes a pressão. Então, é essa expressão que eu tiro dali. Então, como o θ
pode estar relacionado ao V dividido pelo volume máximo, né? Uma vez que a gente tá falando da saturação da dissolvente, é difícil de atingir, eu acabo tirando uma nova expressão. E essa expressão, ela traz informações a respeito desses parâmetros. Então, eu tenho o coeficiente linear e eu tenho um coeficiente angular. Do coeficiente linear, eu posso tirar o valor da constante de equilíbrio, e do coeficiente linear, eu posso tirar o valor do volume, dependendo da situação que eu tenho. Isso nós estamos tratando para gases, certo? Quando nós estamos falando para superfícies sólidas, onde o sólido está em solução, em geral a gente calcula a capacidade da adsorção no equilíbrio por esta expressão aí, onde você tem a concentração inicial, que é o CO ali, e a concentração no equilíbrio, certo? Aí a massa vezes o volume. Ok? Agora eu vou dar um exemplo para vocês de um cálculo para determinar para conseguir determinar uma pressão. Então, a adsorção de um gás é descrita pela isoterma de Langmuir com K de 0,85 kPa a 25 graus. E aí, o exercício pede para calcular a pressão em que o grau de recobrimento da superfície será de 0,15. Então, nós pegamos a fórmula do θ igual a K vezes P dividido por 1 mais Kp. E aí, a gente substitui todos os valores para fazer uma previsão da pressão que eu preciso para ter esta taxa de recobrimento. Então, fazendo as operações matemáticas necessárias. Então, o que nós chegamos? Que a pressão ideal para ter esse recobrimento, ela deve ser de 0,21 kPa. É um exercício simples para mostrar para vocês uma aplicação daquela fórmula em si. E é muito importante e é muito utilizado esse tipo de previsão. Aí um exercício que está na lista de vocês, que está falando sobre determinar a constante de adsorção e o volume do gás, correspondente ao recobrimento completo, né, que é o volume máximo, para a isoterma de adsorção do monóxido de carbono sobre o carvão a 273 Kelvin. Então, vocês vão ver que lá tem uma tabela. Vocês precisam fazer esse cálculo da pressão dividido pelo volume para obter os valores, e vocês vão plotar um gráfico desta divisão em função ali da pressão, né? Então, a pressão em função dessa fração de P sobre V. Aí, nós retomamos a equação e nós sabemos o quê? Que o coeficiente angular, vocês vão plotar o gráfico, vão adicionar linha de tendência à equação e vocês vão tirar o coeficiente angular dessa reta e o coeficiente linear, ok? O angular, ele vai te informar qual que é o volume máximo e o coeficiente linear, ele vai te dar o valor da constante de equilíbrio. Ok? Muito obrigada pela atenção, bons estudos e até mais!